Aplaudindo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Eu sou Márcio Fatioli, prazer estar contigo nesta manhã de domingo. Para quem nos acompanha ao vivo, lembrando que este é o Santo Jejum da Vitória, que acontece sempre às 8 horas da manhã. Nós estamos na Cussi Júnior 325, no centro de Bauru, abençoando o povão. E você, claro, é o meu convidado especial. Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Começamos na semana passada no versículo 16, falando das orientações do apóstolo São Paulo a respeito de algumas condutas que devem estar na vida de um vitorioso. Vitorioso no sentido cristão da palavra, vitorioso no sentido bíblico da palavra, e que para nós é de grande valia. Começamos na semana passada dizendo: regozijai-vos sempre. Quem lembra da mensagem da semana passada? Regozijar é celebrar com a alma. Regozijar é sentir alegria que vem do coração, independente daquilo que nós estamos vivendo ou passando. Porque quando nós deixamos de nos regozijar e nós vivemos só da alegria que o mundo pode dar, e o mundo dá muitas alegrias, não é verdade? Você já ganhou um presente? Quem ganhou presente aqui? Ficou feliz? Sim ou não? Quem ganhou presente em forma de comida? Eu de vez em quando eu ganhei uma paçoca de presente de um amigo esses dias. Só que aí acaba a paçoca, o que acontece com a alegria? Você acabou de comer a alegria, não é verdade? Ah, pastor, mas no meu caso eu ganhei um carro, mas também acaba, enferruja, vai embora, é desse jeito. Então essa alegria, ela tem data de validade, ela não dura para sempre. A alegria que vem de Deus é a alegria do interior, do coração, e essa ninguém é capaz de tirar de dentro de você. Segundo item, versículo 17: orai sem cessar. Pastor, eu já estou cumprindo isso. Por onde eu ando orando. Eu oro o tempo inteiro, como eu dei o exemplo do amigo vendedor de convênios médicos, não é verdade? Olha, eu trabalho com a Mil, trabalho também com a Intermédica, com a Sul América, Surianda, Alabaia. O cliente olhou e falou: mas o que é isso? Eu falei: não, eu estou falando em línguas. Não, isso aí está precisando de tratamento, não tem nada a ver com espiritualidade. Orar sem cessar é proferir palavras com responsabilidade, porque toda palavra que sai da nossa boca é uma forma de oração. Às vezes nós confundimos o conteúdo com o formato. Formato pode ter vários. Você já comprou melancia redonda? Já viram melancia quadrada? No Japão eles começaram a produzir melancia quadrada, por conta do espaço, por conta do armazenamento. Quando nascia a melanciazinha, eles colocavam ela dentro de um caixotinho quadrado assim, e ela crescia no formato do caixote. Resumindo, dava para empilhar, dava para colocar na prateleira dos supermercados. A melancia que nós comemos é redonda, a que eles comeram era quadrada. Deixou de ser melancia? Não, a oração é a mesma coisa. Ô pastor, eu estou orando, a minha casa é abençoada, glória a Deus. Pastor, agora eu estou falando, a minha casa é abençoada. Não, você sempre esteve orando, você orou o tempo inteiro, só que em formato diferente. Às vezes é cantando. Músicas que às vezes depreciam a nossa própria vida, que às vezes amaldiçoam a nossa família. Às vezes músicas que lançam sobre a nossa casa maldições. Hoje é só o que tem. É palavrão, é palavra de baixo calão, é coisa obscena, quer dizer, as pessoas estão orando o tempo inteiro, elas não estão percebendo. Então a ordem é orar sem cessar. A gente só precisa verificar o que estamos orando, o que estamos falando, o que estamos cantando, o que estamos, aspas, brincando. Às vezes até na hora da ira, na hora da raiva, na hora do ímpeto, falamos algumas coisas e vai trazer morte. Então orar sem cessar é uma necessidade, não só uma necessidade, é uma realidade, porque oramos o tempo inteiro, ainda que nem percebamos. No versículo 18, que foi também da semana passada: em tudo dai graças. Por quê, gente? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Na verdade, esse item nós acabamos não abordando e vamos abordar mais à frente, porque eu passei para o 19 agora, mas o 18
Em tudo dai graças, o que significa reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Todas as vezes que você vê Jesus agradecendo, preste atenção, não foi em bons momentos, mas foi em momentos críticos. Você vê 5 pães e 2 peixes para uma multidão de mais de 5.000 homens. Não é verdade? Jesus, ele olha para os seus discípulos felizes da vida, porque haviam expulsado o demônio, e ele disse assim: olha, não vos alegreis pelo poder, ou pela expulsar demônios, pela expulsão de demônios, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E logo em seguida, preguei até na quarta-feira, você estava aqui, você sabe, Jesus, ele disse: Pai, eu te dou graças, porque o Senhor não revelaste essas coisas aos sábios e inteligentes, mas revelastes às criancinhas. Então você nota que Jesus, ele não agradeceu pela multidão: Pai, muito obrigado pela multidão. Não, ele agradeceu pelo pão e pelo peixe. Mas era pouco, mas foi do pouco que ele fez o quê? Fez muito. Quando você olha para os discípulos, até brincamos no dia, né? Imagina os discípulos olhando, felizes da vida, e Jesus fala: Pai, obrigado porque o Senhor não revelaste aos sábios e inteligentes. Quer dizer, para eles foi revelado. Então, por consequência, Jesus classificou eles como não sábios e não inteligentes. É lógico que logo em seguida ele dá aquela maciada e diz assim: mas revelastes às criancinhas. Por quê? Porque eles não eram pessoas altamente preparadas às vistas do homem. Até porque não era pescador. Pedro mesmo não tinha leitura. Era uma pessoa muito simples, uma pessoa muito humilde, não é? Só que por outro lado, ele tinha o coração como uma criança. Então aquela descompensação de capacidade humana, material, temporal, acabou sendo compensada pelo coração puro e sincero que eles tinham. Na verdade, essa palavra é para nós. Nós também, em muitos casos, não somos os mais sábios e inteligentes desse mundo, e nem temos pretensão de ser, porque a sabedoria e inteligência desse mundo é loucura para Deus. Os homens mais inteligentes do mundo morrem na droga, morrem na depressão, se suicidam. Vejam aí os filósofos, né? Nietzsche, que é um dos grandes inimigos da fé, que diziam que Deus criado à imagem do homem, quer dizer que foi o homem que inventou Deus, e assim sucessivamente. Qual foi o fim dele? Se suicidou. Você pega Karl Marx, né, pai do comunismo, socialismo, essa imundície que nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Foi uma pessoa que teve uma família totalmente derrotada, fracassada, e no final da história morreu na miséria, totalmente destruído. Então os homens sábios desse mundo nunca chegaram a lugar nenhum. Mas aqueles que o mundo não classifica como sábios e inteligentes, a Bíblia diz que herdarão a vida eterna, participarão do reino eterno. Diga aleluia. Então é muito melhor ser como criança do que ser sábio e inteligente aos olhos do mundo. Irmão, segue com Cristo, esse é o caminho. E aqui ele diz: em tudo dai graças. Por que em tudo? Porque geralmente, quando as coisas estão boas, nós costumamos celebrar, é natural. Quando é que a gente costuma reclamar? Quando as coisas estão dando errado, lógico. Entrou no carro, bateu, pegou, brum, bum, 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 a gente só sai e vai embora. Se o carro não vou, alguém já teve um desse? Não vou. Você fala: que miséria, logo cedo, segunda-feira, 8 horas da manhã, eu não acredito, meu dia já começa assim. Em tudo dai graças. Deus tem livramento, Deus tem vitória, Deus tem ensinamento, até experiência. Conversando com meu amigo irmão Luiz, ele pediu para não homenageá-lo, né? Ele está me visitando hoje aqui, veio fazer um trabalho e aproveitou, veio me dar um abraço, né? Estava dizendo: pastor, na nossa igreja tinha um prédio atrás. Eu fui pastor lá, eu não sabia dessa história, foi o senhor que me contou agora. Há muitos anos atrás tinha um prédio bem atrás da igreja, e tinha uma senhora lá que infernizava a igreja. Ela chamou polícia e tudo mais, muito problema ela deu. E essa senhora, depois de tudo isso, ela acabou sofrendo uma enfermidade, foi parar na cama. E na cama a gente costuma prestar mais atenção nas coisas. Aquilo que era barulho virou louvor, e ela começou a acompanhar a igreja. Um dia ela ouviu um louvor tão maravilhoso que entrou no coração dela, que ela resolveu sair daquela cama e começou a andar. Ela tinha perdido os movimentos e foi curada. O que ela fez? Veio à igreja,
levantou e falou: gente, sou eu que persigo vocês, mas o louvor desta igreja me tirou da cama, e agora eu estou curada. Então você vê, pastor, essa mulher foi um demônio na vida da igreja. Pode até ter causado alguns problemas, mas no final Deus tinha um plano de libertá-la e de curá-la. Ninguém conhece os planos de Deus, irmãos. Hoje pode parecer um inimigo na sua vida, amanhã esta pessoa vai ser o teu ajudador, esta pessoa vai ser alguém que vai estender a mão para você. Não murmura, dá graças, diga graças a Deus. Por outro lado, ela deve ter lido essa palavra depois também, né? Porque, meu Deus, uma igreja bem atrás da minha casa, eu não acredito nisso. Mas foi por via desta igreja que o Senhor tirou ela da cama. Não reclame de nada, dá graças por tudo. Se Deus é por nós, gente, quem será contra nós? E esta é a palavra que está sobre a nossa vida. Aplauda Ele, porque Ele é maravilhoso. Dentre os conselhos do apóstolo Paulo ao povo da Tessalônica, está o versículo 19. Olha o que ele diz: não extingais o Espírito, ou não apague o Espírito. Você vê que são versículos pequenininhos e comandos que ele dá, que são receitas, ingredientes muito simples, né? Ele começa, acabamos de ler, ele começa: regozije-se sempre, ore sem cessar, em tudo dai graças. São ingredientes simples, pequenos, curtos, fáceis de serem cumpridos e entendidos. Só que agora ele entra num outro ingrediente, que é a matéria nova de hoje, muito importante. Por quê? Porque praticamente todos os outros elementos que a gente acabou de ler depende desse. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos nada diante do Pai, gente. Olha o que ele diz: não extingais o Espírito. Irmãos, o Espírito Santo é representado pelo óleo, pelo azeite. Alguém lembra dessa? E o azeite desce. Gente, essa igreja é de crente mesmo? Hein, reverendo Fernando, cantou aqui essa música já? Não é possível. Reverendo Fernando está uma elegância tremenda com aquele paletó, irmãos. Olha, Brechó da Deus e Amor está fazendo um sucesso. Eu compro só lá também, viu? Eu compro só lá. É bom, né, quando o paletózinho fecha, fica bonitinho. Só está muito bonito, viu, pastor? O senhor está de parabéns. Existe uma canção que se canta nas igrejas de crente desde 1500, da Reforma Protestante, mas eu vou lançar aqui na igreja de Bauru. Diz assim, ó: e o azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. A igreja tem que descer. Os crentes chegaram agora aí, onde vocês estavam? Na olaria de Deus, a igreja tem que descer. Na olaria de Deus, desce como um vaso velho, sobe como um vaso novo, desce como um vaso velho e quebrado. Ei, glória a Deus, agora fomos restaurados. O Espírito Santo na Bíblia é representado pelo azeite. Por que o azeite? O azeite, ele é o elemento que se utiliza para a unção. O que é unção? Unção vem de untar. Cadê as cozinheiras aí? Cadê o pessoal da cozinha? São os meus amigos, levanta a mão aí. Oh, glória a Deus. Untar não é passar óleo na forma, não. Untar, na prática, é preparar a forma para receber a massa. Isso é untar. Unção é capacidade. Quando você passa o óleo naquela forma, ela está capacitada para receber aquela massa, aquela farinha. Como se faz essa capacitação? Pelo azeite ou pelo óleo. Você passa o azeite, aquela forma foi ungida, ela está capacitada. Eu vi um cidadão trazendo uma definição sobre unção que eu achei no mínimo curiosa. Alguém perguntou para ele: pastor, o que significa unção? Ele falou: é simples, irmão, uns são e outros não são. É mais ou menos isso. Porque quem tem unção é, quem não tem unção não é. É verdade. Não é o que, pastor? Não é capacitado. Capacitado para quê? Para tudo. Do arrependimento a levantar paralítico da cadeira de roda.
Quem tem unção está capacitado para entender a palavra e para pregar a palavra. Quem tem unção se arrepende. Quem tem unção ama o próximo. Quem tem unção tem poder de Deus nas suas mãos. Alguém aqui tem unção? Amém. E o óleo, ele é magnífico, porque o óleo ele também é lubrificante. Ei, irmãos, não tem um motor que funcione sem óleo. Alguém já ouviu falar? O motor fundiu. O que significa a fundição de um motor? O que significa? Hein, vó, o que seria um motor fundir? Só foi mecânica, não? Não foi? Qual é a tua profissão, vó? Hein, vó? Qual que era a profissão da senhora? Só trabalhava de quê? Trabalha até hoje, né? Mas fazer sabão. Olha aí, irmão, fabricante de sabão. Sócia da IP. Que é a melhor marca do Brasil, diga-se de passagem. Então, o óleo, né? Você tem o motor, e o motor é ferro com ferro. Ele trabalha assim, ó, lá dentro, não para. Ferro com ferro produz atrito. Atrito produz o quê? Calor. Calor produz o quê? Fogo. Fogo produz o quê? A fundição. Se o motor não tem óleo, ele vai raspando ferro com ferro. Ele fica vermelho. Quando você desligar, ele vai esfriar. Ele vai fundir, ele vai soldar. Acabou, travou o motor. Tem que colocar um motor novo, fazer retífica. Cadê os mecânicos aí? Tem mecânico aí? Tem um só, vai ficar milionário, irmão. Levanta a mão bem alto, olha lá. O melhor mecânico do Brasil está aqui em nosso meio. Graças a Deus. Então você vê. E quem tem carro? Ei, irmão, você vai ganhar dinheiro mesmo, receba, viu? Então você vê que o óleo, ele reduz esse atrito quase a zero. Porque o motor esquenta, mas não a ponto de fundir. O óleo reduz o atrito. A pessoa que tem a unção de Deus, ela tem o molejo, ela tem a capacidade para fazer as coisas. O Espírito Santo dentro de nós, ele faz toda a diferença na nossa vida, no seu trato, nas suas palavras, na sua postura, na sua fé, a maneira com que você chega diante de Deus. Inclusive a própria Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ensina. Por quê? Porque às vezes nós chegamos diante de Deus de forma indevida, usamos termos que não são bons, usamos palavras que desagradam o coração do Pai. Se nós formos orar no natural, ó Deus, se o Senhor existe, ó Deus, por que o Senhor não me ajuda? Ó Deus, ó Deus, ó... Não, quem tem o Espírito Santo nunca faz uma oração dessa forma, porque ele tem a capacidade até para orar. Ele sabe como falar com o Pai, ele sabe como se aproximar do Pai. E é verdade, irmão. Quem aqui é vendedor? Tem vendedor aqui? Temos lá 3, 4 vendedores, 5 vendedores. Não tem que ter o jeito para falar com o cliente? Sim ou não? Não tem que ter a forma. Nunca você finaliza uma questão com sim ou não. Por exemplo, quer comprar? Qual é a resposta do cliente? Não. Pronto, você quicou a bola, ele chutou. Você nunca pode. Qual tem que ser a sua pergunta? Por que você não compraria hoje? Qual seria a sua dificuldade? Esse produto te atende em alguma coisa específica, daquilo que você espera? O que você espera desse produto? A resposta nunca pode ser sim ou não, porque quando você recebe o não do cliente, acabou, ele vai bater o não até o final. Então a nossa oração é a mesma coisa. Você está querendo transmitir a Deus uma petição, um desejo, um objetivo, e para ser acolhido tem que pedir direito. Quem pede mal não recebe. Jesus disse: vocês estão pedindo e não estão recebendo. Por que não estão recebendo? Porque estão pedindo mal. O Espírito Santo nos ajuda. Não só isso, que já seria importantíssimo, né? Uma vida mais suave, uma vida mais tranquila, uma vida mais em paz, um coração confortado, consolado, uma boa relação com as pessoas, entender a palavra, expor a palavra, é capacidade, é óleo, e eu quero esse óleo sobre a minha vida. Tem alguém mais aqui que quer esse óleo? Você vê uma pessoa muito dura, fala: pastor, eu não emociono com nada. É óleo que está faltando, tu está seco. Verdade, eu não choro com mais nada, está seco. Eu não amo mais nada. Um dia pararam uma senhora em Portugal. O europeu costuma ser mais grosso por natureza, né? Aí pararam perto dela
e disse: senhora, como estás? Aquela língua deles lá, né? Do que a senhora gosta na vida? Ela olhou para o cara e falou assim: nada. Ele falou: mas nem as ondas, o mar, o sol, a natureza? Nada. Ele até terminou o vídeo, porque a pessoa não gosta de nada da vida. Falta óleo, irmãos, porque tem tanta coisa boa na vida, tem tanta coisa linda, tanta coisa bonita, tanta coisa gostosa para comer. Tem ou não tem? Você não gostar de nada, tem alguma coisa errada, falta óleo. Só que esse óleo, que é a presença do Espírito, ela não pode ser extinta da nossa vida, porque senão tudo isso cai por terra, tudo isso acaba. A vida perde a graça, o culto perde o sentido, a palavra perde a razão. Só que, pastor, ela não pode no sentido proibitivo, ou não pode no sentido impeditivo. Ela não pode no sentido proibitivo. A Bíblia está dizendo o seguinte: não extinga o Espírito. Não significa que você não possa extinguir o Espírito. Pode. Nós conseguimos extinguir se a gente quiser. A gente vai apagando o Espírito da nossa vida, e é uma coisa, algo que só a gente consegue fazer. Ninguém consegue tirar o Espírito Santo do nosso coração, só nós mesmos. O conselho é: não extinga o Espírito. Se extinguir, fica duro, fica seco, fica amarrado, fica fraco, fica destruído. E uma vez que nós extinguimos o Espírito, tudo isso cai por terra. É possível? É possível. E aonde nós vemos isso? E por que nós vemos? E qual é a tragédia de extinguir o Espírito? Olha o que diz Provérbios 29, João 16:8. Vamos lá, nada de Provérbios, pelo menos por enquanto. João 16:8. A Bíblia fala que nós não devemos extinguir o Espírito. Ponto final? Sim. Por outro lado, nós podemos extinguir o Espírito? Está na nossa capacidade? Sim. Dá para extinguir. Você fala: pastor, mas como pode? Eu que tenho tanta alegria de servir a Deus, eu tenho esta unção na minha vida, e todo mundo aqui tem. Eu posso tirar isso da minha vida? Pode. E qual é o sintoma disso? Quando tudo aquilo que para nós era importante no passado deixa de ser importante hoje. Quando aquilo que enchia os nossos olhos hoje não enche mais. Quando aquilo que encantava a nossa vida hoje já não encanta mais. O pessoal fala: pastor, já gostei muito de praia. Hoje a gente vai na praia, nem entra na água muitas vezes. Não sei aqui, o pessoal daqui costuma ir, porque não vai viajar tantas horas, né? Mas São Paulo, por exemplo, quando morava lá, várias vezes descia, que dava 50 minutos da minha casa, andava só no calçadão, tomava um sorvete, deixava o carro parado assim, aí enjoava, sentava um pouquinho, pegava o carro e ia embora. Quando eu era criança, meu Deus do céu, chegava na praia, eu já entrava naquela primeira aguinha que corre, sabe? Não ia nem no mar, ia naquela aguinha que corre. Nossa, tá quentinho, tá quentinho. Até o dia que alguém falou: isso aqui é o esgoto, querido. Pois estava tão quentinho assim, né? Não estava nem aí. Um dia eu vi uma água dessa correndo, depois de velho já. Resolvi lavar o rosto. Falei: misericórdia. De novo era esgoto. Eu achei que era fonte. Mas quer dizer, quando a gente é menino, o pessoal fala: mas você vai entrar na água, você vai subir todo melado, você vai subir todo cheio de areia. Não tem problema, mãe. Ele estava nem aí. Alguém aqui foi lá em Botafogo, na enseada de Botafogo, no evento com o missionário Soares? Saiu caravana daqui. Eu também estive. Alguém entrou na água quando foi lá? Tiveram pessoas que entraram, irmãos. A enseada de Botafogo, a praia não é boa, não é própria para banho. Pessoas entraram e não tinham de tomar banho. Viajaram 8, 10, 15 horas com aquela água. Chegaram em casa com pereba, com tudo, né? Leptospirose. Mas quer dizer, é o encantamento. Quando você não tem o encantamento, você pode ter chuveiro, lugar para tomar, você não quer. Não vou entrar, a água está gelada, a água está fria. Não, eu não gosto, tem muita onda, tem muito isso, tem muito aquilo. Irmãos, a vida com Deus é a mesma coisa. Nós chegamos na igreja, a igreja tinha banco de pau, era uma delícia. É uma delícia, até mais fácil para entrar, mais fácil para sair. Hoje são poltronas, e a poltrona já não é mais suficiente.
Ar-condicionado nem pensar. Era ventilador, aqueles vente-silva antigo, tremia, parecia que tinha ataque epilético. Ventilador na parede. Era o que tinha. Ninguém ligava para nada. Hoje é o ar-condicionado. Só que hoje o ar está muito frio, está muito quente, está muito isso, está muito aquilo. E o nosso som? Era aquela microfone com fio, o pastor ia pregando e enrolando. Aí quando ele chegava perto da caixa, ele ia desenrolando para poder sair dali. Eu, quando comecei a pregar, era microfone com fio, caixa daquelas Watt som, que era o top de linha. Olha o nosso som hoje aqui, ó. O problema é que esse som, essa poltrona, esse ar não está conseguindo trazer você na sexta-feira. E antigamente aquele banco de pau, aquele ventilador e aquela Watt som trazia você. Que estranho, não é? O que será que aconteceu? Será que as coisas melhoraram ou pioraram? Melhoraram ou pioraram? Porque às vezes melhorou por fora, mas piorou por dentro. Não é verdade? Como era o tratamento dos pais no passado? Mamãe, papai, coitados, não tinham dinheiro para nada. A nossa sobremesa era a goiabada da cesta básica. Quem é do tempo da goiabada dá até briga para comer a bendita da goiabada. Não é isso? E nós amávamos os pais. Eles não tinham nada para dar para nós. Pelo contrário, muito pouquinho, muito pouco. Hoje os pais dão tudo e os filhos não fazem nada. Não reconhecem nada dos pais. Pelo contrário. Pais que nunca estudaram, colocaram filhos para estudar. Pais que nunca tiveram, deixaram de ter para os filhos terem. E hoje às vezes não é nem um muito obrigado, né? Sai da minha vida. Eu te odeio. Hoje é isso. Não é verdade? Que falta que faz um soco na boca. Então você vê. Ai pastor, eu não gosto disso. Eu também não. Criança mal educada eu odeio, detesto. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Resumindo, além da ausência do Espírito Santo, tirar de nós a alegria das coisas da vida e das coisas de Deus, e o nosso termômetro é o nosso coração. Cada um aqui já vem com um termômetro embutido. Ele também tem papel fundamental na nossa salvação. Por quê? Quando ele vier, já veio, né? Porque esta palavra foi dita por Jesus. Jesus tinha que morrer, ressuscitar, para o Espírito Santo vir. Isso já aconteceu, então agora ele já veio. O que ele faria? E hoje está fazendo? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo a gente não se convence do pecado, nem da justiça, nem do juízo. É impossível chegar ao arrependimento sem essas três atuações do Espírito Santo. Por isso, quando você vê uma pessoa errando, fazendo algo terrível, algo totalmente reprovável, que aos teus olhos é nítido, e ela não sente nada, ela não é uma pessoa má, ela só não tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo sente. Quem tem o Espírito Santo até erra, porque ninguém está imune ao erro, mas a gente sente o erro imediatamente. Meu Deus do céu. Você faz, daqui a pouco você vai remoendo aquilo vai pesando, e você fala, não, eu não podia ter feito aquilo, eu não tinha que ter feito. É claro que aqui está incluso aqueles 3 passos do perdão que nós já pregamos aqui. Primeiro, o convencimento, não é? Entender que aquilo é errado, depois admitir, né? Depois se convencer que errou, que fez o que não tinha, e se arrepender. Esses itens estão embutidos aqui, porque ele convence do pecado. O que é convencer do pecado? Rapaz, esse negócio de fumar, isso aí não agrada a Deus. Eu só estou fazendo mal para mim mesmo. A pessoa não entendeu que fumar é pecado, que beber é pecado, que usar drogas é pecado. Só o Espírito Santo convence, não tem outra pessoa. Então, sem convencimento não há arrependimento. Uma vez convencido, a gente se convence do quê? Uma vez convencido do pecado, nós nos convencemos do quê? Da justiça. Em outras palavras, isso não agrada a Deus. Isso é ruim, o que eu estou fazendo, não é correto, não é justo, e também não agrada a Deus, porque fere a palavra. Tem pessoa que até admite que o que ele faz não é bom, mas não por conta da palavra, é por conta dos seus princípios morais que foram aprendidos em casa. Você pega um homem, por exemplo, do mundo, que teve um bom ensinamento, teve uma boa família, ele nunca vai trair a sua esposa. Não é porque ele é crente, é porque ele tem princípios. Compreende?
Quando nós temos o Espírito Santo, assim, deixa eu só concluir, porque ele tem princípios, mas ele nunca vai se arrepender daquilo, ele nunca vai entender aquilo como pecado, ele vai olhar aquilo como um mal que eventualmente ele faria contra alguém que é a mulher da vida dele, o marido da vida dela. Nós não. No nosso caso, além de você e seu marido, você tem o Senhor no meio dessa relação, que vê tudo, que sabe tudo. Então nós temos uma responsabilidade ainda maior, porque ele convence do pecado, que aquilo é errado, para você não serve, mas ele convence você também que há um Senhor que vê tudo, que reprova aquilo por meio da sua palavra. Então para nós não é só o certo e o errado, para nós é bíblico ou não é bíblico, porque tem muita coisa aí fora também que o mundo não reprova. A maconha é natural. Não é assim que fala aí fora? Uma lata de cerveja vai matar alguém? Pode não matar fisicamente, mas espiritualmente mata. E sabe quem mata? Aquele que crê na palavra. Porque você entende o mandamento, você conhece o mandamento, mas é o Espírito Santo que convence disso. Aí fora tem muita gente que não bebe, por princípio, não por conta da Bíblia. Tem muita gente que não trai, por princípio, não pela Bíblia. Você não. Você, além de princípio, você ainda tem a palavra. Porque o Espírito Santo te convenceu do pecado e da justiça. A justiça é isso aqui, ó, é a palavra de Deus. E não só isso, do juízo. Você tem um compromisso com a sua eternidade, não só com Deus, que já seria suficiente, mas com a sua própria eternidade. Então, peraí, se eu for nesse caminho, eu vou acabar no inferno, eu vou me destruir, eu vou ser condenado no último dia. Então eu não quero. Sem o Espírito, nada disso é possível. Por quê? Primeiro, que nós não enxergamos como pecado. Segundo, a gente não consegue ver na Bíblia reprovação. E terceiro, que a pessoa não está nem aí para a eternidade. Sem o Espírito não há salvação. Guarda isso. Mas quem salvou foi Jesus, é verdade. Mas para chegar a Jesus, o Espírito tem que pegar na tua mão e te levar. Se o Espírito Santo não pegar na nossa mão e nos levar, a gente não chega até a cruz. Pastor, é verdade. Eu fico imaginando um assassino, eu fico imaginando um traficante de drogas, eu fico imaginando o crente que não se batiza também, né? Eu fico imaginando o crente que não dizima, eu fico imaginando também o crente que fala palavrão, que bebe, o crente que persegue a obra de Deus, que fala mal da obra de Deus. É a mesma coisa. O Espírito está sendo extinto. Ele está perdendo essa visitação. E pastor, como é que se faz isso? Provérbio 29:1 ensina. É claro que você tem que fazer o contrário, né? Porque ele ensina ou te mostra como o Espírito é extinto da nossa vida. Provérbios 29:1. É coisa séria, gente. Como que se faz, ou alguém faz, para extinguir o Espírito? O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. O que é isso, gente? A pessoa comete um furto, entra no mercado, pega lá um negocinho, pega uma toalhinha, sei lá, enfia aqui. Como é que está o coração dela no primeiro furto? Hein? Desesperada. E vai. Passa uma semana, ele volta lá no mesmo lugar, e o que ele faz? Rouba a mesma toalhinha. Segunda semana, viu a toalhinha, foi. Terceira semana, ele volta lá, pegou a toalhinha, foi. Irmão, quarta semana, ele já nem olha mais para nada, ele já passa na prateleira, já enfia, tá mais nem aí. É assim o bandido, é assim o adúltero, é assim o rebelde. Conversando com um cidadão um dia, obreiro, não, porque eu fui obreiro em tal igreja, e lá o pastor falou comigo, eu não gostei do que ele falou, eu dei um tapa na mesa dele, falei, opa, você pode parar essa história, irmão, comigo não vai dar certo isso. Eu não tinha tido nenhum problema com ele, mas já avisei, comigo não vai dar certo. Primeiro que eu não sou teu colega, não é assim. Não, pastor, é que naquele dia ele passou dos limites. Eu falei, olha, ele pode ter passado dos limites, mas você passou também, né?
Porque se um pastor está errado, você espera passar a reunião, espera passar tudo. Posso falar com o senhor? Pode. Olha, pastor, nesse ponto eu queria que o senhor esclarecesse. Eu não entendi bem, me magoei, me chateei. E se o pastor é um homem de Deus, dirigido pelo Espírito Santo, e de fato ele errou, porque às vezes erra mesmo, o que ele vai fazer? Ô meu irmão, me perdoe. Eu falei sem pensar, falei no momento do ímpeto, me perdoe. Mas aí esse amigo me contou essa história. Não deu outra. 6 meses depois, porque o senhor, eu falei, agora eu estou lembrando da história que você me contou. Resumindo, já acostumou fazer isso. Não é a primeira vez que ele faz isso. Irmãos, o homem que endurece a serviço, chega uma hora não tem mais remédio para ele. Por quê? Ele acostuma com a rebeldia. É a droga, é o cigarro. Alguém aqui fumou? Começaram cedo a fumar? A pessoa começava muito cedo a fumar, né? 15 anos, 16 anos, antigamente a pessoa fumava. Quando você pôs o primeiro cigarro na boca, como é que foi? Tinha vergonha. Depois do 30º, minha irmã, fumava na praça, até na frente dos pais. Acabou, não tem mais. É verdade ou não? O pecado, o mal, a desobediência, a rebeldia, é assim. Fez a primeira vez, não se arrependeu, vai fazer a segunda, vai fazer a terceira, vai fazer a quarta. E onde eu quero chegar? A palavra vem, a palavra vem, a palavra vem. Daqui a pouco não tem mais cura. Por quê? Porque aquela palavra já não é mais para ele, é para o outro, é para o vizinho, até para o pastor que está pregando. Irmão, você tem que ser uma pessoa obediente, você tem que ser uma pessoa humilde, você tem que ser uma pessoa santa. Ele está olhando para o pastor falando assim, já não é mais para ele, é para o próprio pregador, que às vezes é também, mas não nos isenta. É o antibiótico. Tem gente que toma tanto antibiótico que as bactérias acabam se tornando resistentes. Daqui a pouco o antibiótico não funciona mais, é verdade ou não? É a palavra. Você fala, pastor, entrei na igreja hoje, mas olha, hoje fui ensaboado. Hoje a palavra foi comigo, eu estou até com vergonha. Irmão, você está melhor do que a maioria das pessoas. Porque a maioria hoje ouve a palavra e já não sentem mais nada. Nada. Estão totalmente vazias do Espírito Santo. Como eu disse, só o Espírito convence, mais ninguém. Um exemplo, o pastor fala, um exemplo da segunda-feira, vem na segunda, vem na segunda, vem na segunda, vem na segunda. A pessoa até concorda, mas ela vai vir? Não, não vai. Gente, quarta-feira é família, você tem que buscar a sua família. A pessoa fala, não, minha família, realmente, pelo amor da minha família, eu dou minha vida por eles. Oh meu Deus do céu, família é família, sabe como é, né? Vai vir? Não, não vai. Então não adiantou nada. É como você falar com uma parede. Imagina você chegar na frente de uma parede e gritar com a parede. Pipoca que está com isso agora, meu cachorro. Ele não está gritando com a parede, não. Mas um dia desse, a Lívia olhou, ele estava de frente para a parede, parado assim, olhando, ó. Estava pensando nas dívidas, né? Muito problema, muita coisa, né? Muita afronta. Resumindo, tem pessoas que a palavra bate e volta. Ela virou uma parede. E por que isso? Porque insistiu no erro. Chega uma hora, não sente mais, irmão. Eu carrego meu celular, como é que eu seguro meu celular? Assim, pego aqui atrás e apoio, aqui é onde eu vou mexendo. Irmão, esse meu dedinho aqui já tem um osso, criou um osso, um suporte de celular. Já está acoplado aqui. Mas por quê? O mesmo movimento o tempo inteiro. Assim é o nosso coração. Vai fazendo a mesma coisa o tempo todo, acostuma, por pior que seja essa coisa. Veja os pontos de droga, molecada. Bolsinha aqui do lado, aquele naipe que você já conhece, estão ali como se estivesse vendendo tapioca, churro, pastel, não estão nem aí. Passa pai, passa mãe, até a polícia passa, porque todo mundo vê, menos a polícia. Mas fica aqui o nosso protesto, tinha que ver. Eu lembro na pandemia, o ponto de droga funcionando em frente da igreja, e eles vieram na igreja para fechar a igreja. Então quer dizer, a igreja tinha que fechar na pandemia o ponto de droga. Claro que não, serviço essencial. Para quem a gente não sabe, mas para alguém é. O movimento não pode cair, a comissão tem que chegar. Então você vê que o coração natural, ele não se arrepende. Agora o coração cheio do Espírito Santo é um coração quebrantado. É um coração disposto, é um coração que reconhece. E quando é que a gente perde tudo isso? 1 Samuel 15, 27, vamos à frente. 1 Samuel 15, 27.
Esse aqui é conhecidíssimo, né? Porque, e o Senhor tirou Saul porque ele não ofereceu o sacrifício do jeito que havia sido determinado. Não, tirou Saul porque ele errava o tempo inteiro, porque ele só fazia o que era errado. E nós, na verdade, irmãos, nós vivemos de média, não é? Alguém tem comércio aqui? Trabalha com comércio? Trabalha com comércio? Ninguém trabalha com comércio? Só temos um mecânico, 4 vendedores. Tem algum comerciante aqui? O irmão é comerciante. Estão com medo do povo ir lá pedir fiado? Eles não vão pedir não. Inclusive é o melhor tapeceiro do Brasil, está aqui. Está ali, sogro do reverendo Fernando. Então, tem dia que vende, tem dia que não vende. Então o balanço que você faz é da semana. Olha, essa semana nós vendemos X. Porque se você fizer o balanço só daquele dia, você fala, eu vou fechar. Não pagou nem a luz, mas no outro dia paga a luz, paga o aluguel, paga tudo. É isso ou não? Grandes empresas fazem balanço anual, porque tem mês que a empresa fecha no vermelho, no outro mês ela vende o dobro. A vida da gente é assim. Você fala, pastor, eu erro muito, mas você acerta mais do que erra. Ô glória, estou no caminho certo. Agora não, pastor, eu erro mais do que acerto. Então você está com os dias contados. Ninguém sobrevive errando mais do que acerta. Nem um casamento, nem uma empresa, nem um crente. Tem que acertar mais do que errar. E a gente tem que se esforçar para isso. Não é fácil, mas tem que lutar. É um casamento. Pastor, ele tem defeitos, mas tem mais qualidade do que defeito? Pastor, ele tem mais qualidade que defeito. Então você resolve. Não, pastor, é mais defeito do que qualidade. Então tu está lascado mesmo, lascado, não tem jeito. Porque muito defeito além de qualidades é difícil superar. E quem não casou ainda tem que se atentar para isso, viu? Pastor, ele tem 2 defeitos e 18 qualidades. Minha irmã, vai em frente. Ixi, você supera. Pastor, ele tem 15 qualidades e 16 defeitos. Sai fora. Você não vai aguentar, é muita coisa. Pastor, ele é amoroso, mas ele bate. Pastor, ele paga tudo, mas não me dá um centavo na mão. Você não vai aguentar. Pastor, ele honra os pais dele. Que benção, né? Quem honra pai geralmente é uma boa pessoa. Mas ele só vive na casa deles. Não vai aguentar. Tudo tem que ser o equilíbrio. Olha o que diz: e virando-se Saul para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que você. Acabou, irmão, ali foi uma gota d'água. Só que o Saul, ele não cometeu ali o seu primeiro erro, ele veio de uma sucessão. Mandou esperar, ele não esperou. Mandou matar o Agag, ele não matou. Quer dizer, foram várias coisas. Teve um dia que o profeta falou para ele: olha, você está reprovado, eu não vou entrar em Israel com você, porque eles entravam juntos, representando a aprovação de Deus. O profeta falou: dessa vez eu não entro. Quando ele virou, Saul pegou na capa dele, pegou pelas costas. Isso aqui já daria outra pregação, hein? Cuidado. Sai do culto: esse pastor não rasga a roupa do pastor pelas costas, não. Tem dúvida? Procure o pastor. Pastor, o senhor pregou sobre isso, o senhor podia me esclarecer? Eu não entendi. Eu sou amor puro, irmão, pronto para te ajudar. Mas às vezes fazemos pelas costas. Mas não é só o pastor. Falar de casamento em salão de manicure, meu marido é demais. Por que não fala com o seu marido? Você dormiu com ele. Acorda de manhã e fala: rapaz, você está com um bafo que eu não estou aguentando. É lógico, vai deixar para falar no salão de manicure? A mulher é a mesma coisa. Vai falar no jogo de futebol? Rapaz, minha mulher está um bagulho. Rapaz, minha mulher já ultrapassou os limites. Não, fala com ela. Fala bem: olha, você tem que se ajeitar. Do jeito que está, não está legal. A Lívia pega no meu pé o tempo inteiro. Não come isso, não come aquilo. Já vai comer isso de novo? Não come presunto, não come fritura, não come não sei o quê. É o tempo inteiro, porque ela quer me ver bem. E se não fosse ela, eu já teria explodido, talvez. Porque eu gosto de comer. Tem alguém mais que gosta de comer? Tem quem gosta, mas tem quem gosta. Esse é o meu caso. Mas eu pego no pé dela também. Falo: ó, seu cabelo aí tem que arrumar. Verdade. Esses cabelão tremendo aí, anda no carro, encosta, o cabelo fica quadrado, aí sai andando, parecendo uma caixa. Não pode arrumar isso aí.
Aí quando o espírito tá bom, ai, arruma para mim. Aí eu vou lá, dou aquela chacoalhada, arruma. Quando o espírito tá ruim, vai cuidar da sua vida, não gostou, vai sozinho. Normal, igual eu. É ou não é? Fala, essa saia não ficou boa não, isso aí não ficou legal não. Esse sapato não está combinando, anda comigo. Agora eu vou falar para o reverendo Fernando, eu não aguento mais, Lívia, aquele cabelo de caixa dela não está legal. Não, é melhor falar para ela. Afinal de contas, quando vocês verem eu brincando com ela, falando alguma coisa, não assusta não, que essa é minha melhor amiga. A Lívia é minha melhor amiga, com a gente não tem frescura. A gente brinca, a gente ri, a gente faz tudo junto. Para nós, ela é minha, eu tenho grandes amigos, mas todos eles vêm depois da Lívia. Então tem pessoa que não tem esse tipo de relacionamento. Olha o pastor, ai, sinto muito por você, porque eu casei com a melhor amiga que eu tinha e continua sendo. Então a gente não tem esse negócio. For para sentar na praça, come cachorro quente, come marmita no carro, não tem dificuldade. A minha melhor amiga e assim vai ser. Eu acho que eu sou dela também. Eu sou paixão. Ela falou para mim, você é a pessoa mais importante da minha vida. Verdade. Ai, como foi bom ela ter falado isso. Toda vez que ela briga comigo, eu falo, é assim que você trata a pessoa mais importante da sua vida? Quer dizer, rasgou as vestes do profeta pelas costas. Não faça isso. Não faça isso. Foi aqui a gota d'água. Não foi o sacrifício antecipado, não foi não ter matado Agag, foi ter rasgado a roupa do homem de Deus. Isso aqui é terrível, irmão. É o pior que alguém pode fazer, alguém possa fazer, mas fez. E sabe o que o Senhor falou para ele? Que o profeta falou? Hoje o Senhor rasgou o reino de ti, está transferindo para outro. Só que o Samuel, irmãos, era homem, ele queria ser mais bonzinho que Deus, ele foi tolerando. Às vezes a gente tolera, porque deixamos de ouvir o Espírito Santo. Não sei se você já fez isso. Você faz algo, daqui a pouco você se arrepende e você diz assim, eu sabia que eu não tinha que ter feito. O Espírito Santo já tinha te alertado, já tinha me alertado e a gente não ouviu. Então você nota que isso é obra do Espírito também, direção. Naquele momento, o Saul, ele perdeu tudo que ele tinha, ou quase tudo. A coisa ficou pior agora. Vamos um pouquinho para frente. 1 Samuel 16, mas lá no capítulo 13, vai lá. Lá no capítulo 13. Aliás, versículo 13, capítulo 16, 13 é que eu encerro. Marcos já está com fome lá em cima, estou percebendo. É isso aí. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Agora vem a parte crítica, vai abaixo. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Essa é a consequência da insistência no erro. Você vê que a nossa casa, o nosso corpo, nunca vai ficar vazio. Nunca. Ou você tem o Espírito Santo, ou haverá um espírito mau dentro de você, de mim, de qualquer pessoa. Pastor, mas como pode isso? Simples. Se nós insistirmos no erro, endurecendo a cerviz é aqui, ó, a nuca. Eu não abaixo a cabeça. Não, eu estou certo, é meu jeito, sempre foi assim, não vou mudar, não quero saber. Amigo, vai chegar uma hora, o espírito vai se retirar. E quando ele se retira, o que entra? Entra um demônio. Observe se não é assim que acontece na vida das pessoas que se desviam do Evangelho. É desse jeito. A pessoa era feliz, participava, cantava, louvava, batia, tocava, evangelizava, vibrava com a palavra. De repente ela começa a errar. Errar todo mundo erra, mas ela não se arrepende do que fez. Ela insiste. Primeira coisa que ela faz é perder o brilho. Uma vez que ela perde o brilho, ela está extinguindo o Espírito Santo. A lâmpada dela está se apagando. Lâmpada antigamente era com azeite, né? Conforme o azeite ia terminando, o fogo ia diminuindo até apagar. E uma vez que o azeite apagou, o espírito se retirou. A partir daquele dia entra um espírito mau. Aí o que acontece? Murmuração, reclamação, insatisfação, maledicências, espragueja. Não quero, não vou, ninguém me obriga, quem vai me obrigar? Eu não quero saber, eu não vou, eu não sei o que, eu não concordo, eu não aceito. Às vezes faz até o que nunca mais havia feito.
Mas porque sem o Espírito enrijece, sem o Espírito causa atrito, sem o Espírito as coisas perdem a razão de ser. Por isso que o apóstolo disse naquela lista de elementos: não extingais o Espírito Santo. Não deixa ele embora da tua vida. Errou, não faça mais. Não é só se arrepender, é não fazer mais. Chega uma hora que a gente não sente mais dor. Já bateu tanto, irmão. Eu uma vez me hospedei num lugar e tinha uma cama com 4 pés quadrados grandes para fora assim, só que ficava coberto com lençol. Eu levantei, fui no banheiro, passei, pum, bati. Voltei do banheiro, puf, bati de novo. Foi Satanás que colocou aquela cama ali. Levantei de novo durante a madrugada, pum, bati, voltei, pá, outra vez, 4 vezes no mesmo lugar. Até hoje eu tenho um calombão nesse lugar aqui, ó. É bem aqui, ó, dá para ver aqui, ó, meio de ladinho dá para ver, ó. Irmão, eu não sinto nada aqui é amortecido. 4 vezes no mesmo lugar, bateu, perdi a sensibilidade. Quantas vezes eu tenho que errar para perder a sensibilidade? Não sei. Mas é melhor não querer saber, porque sem o Espírito Santo a gente não chega a lugar nenhum. Vamos aplaudir o Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Ele é maravilhoso. Coloque-se de pé, por favor. Põe a sua mão sobre o coração. Você que está em casa, fique na graça de Deus e se programe para estar conosco. Cussi Júnior, 3h25, 8 da manhã, domingo. É o horário, o endereço e o dia da sua vitória. Estou te esperando. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará.